E no Pergunte ao Pneumo de hoje, eu vou responder uma pergunta que veio de um seguidor lá do canal do Telegram. Entrou em contato comigo e fez a seguinte pergunta. Doutor, tenho 55 anos de idade, fumei dos 20 aos 45. Dos 45 para cá, ou seja, tem 10 anos que eu não fumo, não tenho contato com fumaça. E venho, nesses últimos 2 anos, sentindo fôlego curto. Isso é normal? Meu nome é Dr. George Amado, sou médico pneumologista. Estou aqui para fazer você respirar, ajudar você a respirar melhor todos os dias. Essa é uma situação muito frequente. É aquele paciente que agrediu o seu pulmão por anos e anos com o uso do cigarro, parou de fumar e lá adiante começa a ter manifestação clínica, começa a ter reclamação respiratória de alguma queixa. E aí ele fica na dúvida, e agora? Isso é da idade, porque eu estou velho, estou aqui com 55, 60 anos, e começou a ter um fôlego mais curto, ou é porque tem algum problema respiratório? Então, é muito importante se atentar a isso. O cigarro, ele causa, dentre inúmeros malefícios, mas a nível do aparelho respiratório, ele ocasiona uma doença muito frequente no nosso dia a dia, de quem trata das doenças respiratórias, que é a DPOC. A DPOC é a sigla de doença pulmonar obstrutiva crônica. A DPOC, ela se divide em duas situações clínicas. Enfisema pulmonar, que é quando o cigarro destruiu literalmente o tecido pulmonar, essa esponjinha aqui. Imagine que o cigarro funciona como um ácido que você vai pingando na esponja. O que é que o ácido faz na esponja? Ele corrói, ele come, formando buracos. Então, o enfisema é o aparecimento de buracos, de bolhas no pulmão que foram comidos, literalmente, pelo cigarro. Esse é o enfisema. E a outra situação clínica que faz parte dessa doença é a bronquite crônica, ou seja, o contato com essa droga chamada cigarro no seu dia a dia vai provocando um processo crônico no brônquio. E essa mucosa, esse processo inflamatório crônico vai ocasionando fechamento progressivo. E ao contrário da asma, esse fechamento não tem tanta reversibilidade. Ele não volta a abrir tão fácil assim. Então, essa a gente chama de bronquite crônica. Então, a DPOC tem o enfisema e a bronquite crônica. Geralmente coexistem, ou o paciente tem só o enfisema ou se tem a bronquite crônica. Mas, geralmente, a gente vê uma combinação de dois fatores. Essa situação clínica, a DPOC, a enfisema, a bronquite crônica, ela gera principalmente falta de ar. Claro, né? Ou o paciente está sem tecido pulmonar, ou está com o brônquio fechado, o ar não está circulando livremente, facilmente. Então, é aquele paciente que começa a ter um fôlego curto, começa a notar que atividades que antigamente fazia de boa, começa a cansar mais, ele começa a subir uma escada, a cansar com mais facilidade, coisa que ele não tinha. É aquele paciente que quando tem uma infecção respiratória, tipo uma gripe, ela arrasta por semanas. Nossa, doutor, eu gripei. Antes eu gripava 5 dias, pronto, a tosse vai embora. Agora eu gripo, a gripe vai embora e a tosse fica por 4 semanas, 3 semanas. Não é normal. Isso é um sinal de que já tem algum acometimento crônico pulmonar pelo cigarro, causado pelo cigarro. Então, nesse caso, desse seguidor, desse amigo aqui, o que aconteceu? Ele fumou dos 25 aos 45, estava de boa, tranquilo, jovem, parou de fumar. Imaginou que estaria livre. Não, pode acontecer que, é comum acontecer inclusive isso, a lesão pulmonar naquele período tenha ocorrido e com o passar da idade e o envelhecimento natural do pulmão, ela começa a manifestar. Então, eu vejo, sim, com frequência, o paciente que tem a DPOC que aparece depois de fumar. Ela não vai aparecer
ali durante, ela pode, claro, e é comum, ela pode aparecer durante, né, você fuma há 20 anos e começa a aparecer, ter sintomas, é o mais frequente, mas pode sim acontecer você ter parado de fumar e 10 anos, 15 anos depois você começar a ter sintomas da doença. Então, nesse caso aqui, que você tem 10 anos, né, 10 anos que não fuma e começou a ter fôlego curto, falta de ar, tem que sim pensar no diagnóstico de DPOC. Esse é o tipo de paciente que tem que ir ao pneumologista, porque o pneumologista vai fazer principalmente 2 exames. Ele vai fazer uma tomografia de tórax, sem contraste, e uma prova de função pulmonar, espirometria. Porque com esses 2 exames, a gente vai fechar esse diagnóstico pneumológico dessa dificuldade respiratória, tá certo? Que muito provavelmente vai ser DPOC. E uma doença crônica, é uma doença que não tem cura, mas tem controle com um tratamento adequado e algumas orientações que o pneumologista passa, tá certo? Lembrando que, claro, vai passar nessa investigação outras situações, aí a gente vai ver a parte cardíaca, outras possibilidades de diagnóstico, mas nessa situação do tabagista que fumou por uns anos, parou de fumar e lá adiante começa a ter fôlego curto, falta de ar, tosse crônica, uma tosse que aparece após uma gripe e persiste por mais tempo, esse paciente tem que ser, sim, investigado quanto à possibilidade de diagnóstico de DPOC, que é o enfisema ou a bronquite crônica. Então, deve sim procurar um pneumologista, porque não é comum você sentir fôlego apertado aos seus 60, 70, 80 anos, de forma nenhuma, se isso está acontecendo, porque tem alguma anormalidade no seu organismo, e no caso desse paciente, pelo fato de ter agredido o pulmão com cigarro, a primeira coisa a se pensar é que o problema está no pulmão. Lembrando que eu faço atendimento por telemedicina para pacientes de todas as regiões do país. Se você está passando por uma situação semelhante, né, falta de ar, foi fumante ou é fumante e está começando a ter sintomas respiratórios, é interessante sim passar por uma avaliação pneumológica. Qualquer coisa, estou à disposição para poder investigar, avaliar e orientar o tratamento. Eu vou deixar o contato aqui da minha secretária para informações sobre a telemedicina. Não se esqueça de me acompanhar no Instagram e no canal do Telegram, um local onde eu posto quase que diariamente material informativo, educativo sobre o controle das doenças respiratórias crônicas. Meu nome é Dr. George Amado. Sou médico pneumologista há 18 anos e estou aqui para ajudar a você a respirar melhor todos os dias.